Preste atenção, você do YouTube que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Nós somos Action Church São Paulo. Você que está aí nos acompanhando, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para que outras pessoas possam também receber do poder e da palavra de Deus. Durante a ministração, coloque um amém, diga eu concordo, deixe o seu like, isso é muito importante para que o YouTube entenda que é algo relevante para que as pessoas recebam essa palavra. E onde nós estamos? Nós estamos aqui em São Paulo, na Avenida Paraguaçu Paulista, 468, aqui no bairro de Arthur Alvim. Venha, o acesso muito fácil, e nós nos reunimos todos os domingos às 10 da manhã, amém? E nós estamos aqui, eu estava já preparando a igreja para aquilo que nós vamos receber nessa manhã, uma visão, uma perspectiva e também uma noção muito mais íntegra e inteira sobre o nosso arrependimento. Estamos no mês de Tamuz e os ciclos do Senhor, eles são aquilo que orientam a nossa vida e orientam a igreja. E por quê? Porque nós começamos a entender que esse calendário, ele traz sobre nós uma orientação, uma visão, e ele traz sobre nós o poder de nós percebermos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Então, é o 4º mês do calendário judaico, é um período também de renovação espiritual. E por que esse mês ele é lembrado? Porque é um mês onde os muros de Jerusalém foram destruídos. E um período também onde as tábuas, onde o Senhor imprimiu as suas leis, e Moisés estava descendo ali do monte com as suas tábuas e viu o povo adorando ao bezerro de ouro, e ele ficou com muita raiva e quebrou tudo aquilo. É o mês onde Jerusalém ele se torna assim um povo que foi oprimido, um período onde eles estão entristecidos. E por que o calendário, então, bíblico é importante para nós? Porque o inimigo, ele sempre tenta nos oprimir, nos fazer pequenos, nos fazer achar que agora tudo acabou, que nós não vamos conseguir. Isso ele coloca em muitas vidas através de um desânimo, de uma tristeza, e às vezes nós não percebemos e pensamos que isso é natural, de fato é, mas isso não é natural para aquele que serve ao Senhor. O Senhor, Ele te renova, Ele te dá força, e a cada manhã a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor enche as nossas vidas e nos faz então entender aquilo que nós precisamos manifestar naquele dia, espiritualmente, que vai se tornar algo no nosso mundo natural. Então esse mês ele nos traz qual perspectiva? Uma perspectiva de uma visão renovada, uma perspectiva de arrependimento sobre tudo aquilo que nós cometemos de pecado, dos erros que nós cometemos, daquilo que muitas vezes deixamos de fazer ao nosso Senhor. Então nós começamos a enxergar aos olhos da fé, e eu quero trazer algo muito importante para você. Muitas vezes aquilo que nós enxergamos nos traz um certo medo, porque muitas pessoas, por não terem essa comunhão com o Senhor, têm medo até mesmo daquilo que o Senhor vai mostrar para elas. A pessoa ela tem uma noção de caminhar com Deus. A pessoa ela ama a Deus, e por saber que o Senhor revela, por saber que quando eu busco ao Senhor, o Espírito Santo me traz aquela boa notícia, a boa nova, me traz um renovo. Muitas pessoas nestes dias estão preferindo ficar paradas, porque aquilo que o Senhor vai mostrar de novo vai fazer com que ela precise se movimentar, que ela precise ser arrojada, que ela vai precisar fazer algo novo e diferente. E muitas pessoas, elas têm se paralisado, e isso parece muito contraditório, mas é algo que o Espírito Santo já começa a nos revelar nessa manhã. Aquilo que o Senhor tem para você não é para que você tenha medo. Aquilo que o Senhor tem como muitas vezes um enfrentamento em alguma situação, você não precisa temer, porque o Senhor está contigo. Amém?
Então, em nome de Jesus, todo esse acanhamento, todo esse espírito que tenta colocar em você medo, ele vai agir de que maneira? Trazendo uma certa preguiça, trazendo um certo impedimento de uma vontade de querer fazer coisas novas. E lembre-se sempre isso, aquilo que começa a acontecer como novidade, como algo novo no mundo natural, já foi revelado no mundo espiritual, amém? Então já aconteceu. O Senhor está nos enxergando aqui agora, nesse momento, mas o Senhor também já está nos enxergando no futuro, aquilo que nós já vamos viver. E que Deus é esse? É o Deus que cuida de você, o Deus que te liberta e o Deus que te salva. É o Deus que vai fazer com que você colha tudo aquilo que você plantou. Bispo, eu plantei algumas coisas ruins, sabe? Por isso existe o arrependimento. Para que, Senhor, que não sobrevenha sobre nós nenhum tipo de maldição, mas que venha sobre nós o perdão e a tua graça e o teu mover, ele vai retirar tudo aquilo que poderíamos colher como ruim, mas há os tempos do Senhor e muitas coisas nós precisamos entender, que o Senhor está nos preparando sobre algo novo. Então não é um legalismo, olha, faz desse jeito para fazer daquele jeito, não é como algumas pessoas elas decidem, não, Senhor, eu vou fazer desse jeito, e o Senhor tem obrigação de me responder assim. O Senhor é soberano, Ele não tem obrigação de nos responder nada, mas através da sua palavra, das suas promessas, Ele nos responde, e não é sobre ser bonzinho ou malzinho, é sobre buscar ao Senhor e entender que Ele tem os seus tempos, e as coisas acontecem na nossa vida, porque Ele é Deus, e a graça do Senhor nos alcança em todo momento, em nome de Jesus, amém? Então o Senhor, Ele estabelece esses tempos, eles nos mostram os padrões, como Deus age, como o mundo espiritual ele se manifesta sobre as nossas vidas. Então os tempos do Senhor, o calendário que o Senhor estabelece, nos faz entender e discernir os tempos e caminhar com sabedoria e entendimento no caminho que o Senhor propôs para cada um de nós, amém? E você vai ter então um discernimento tão grande, deixa eu já profetizar na sua vida, um discernimento daquilo que está acontecendo, e você vai viver em paz. Bispo, está tudo caindo, tudo desmoronando, você vai continuar em paz. Não é que você vai ficar alheio, mas a paz que o Senhor vai colocar em você, vai te dar a sabedoria, direção, discernimento, de entender aquele momento, e você vai saber como agir. Você vai saber se é preciso se calar, se é preciso falar, você vai saber como se defender, você vai saber como se movimentar, amém? E isso funciona E Ele está, mais uma vez, está reiterando ao povo aquilo que o povo precisava fazer. E a graça do Senhor, quando Jesus vem, Ele, para muitos, olha, não precisa mais ler o Antigo Testamento, porque agora tudo está novo no Novo Testamento. Não é sobre isso. Jesus veio estabelecer que a religiosidade ela não pode dominar, mas o poder de Deus que está estabelecido aqui, e a obediência ao Senhor, ela tem que prevalecer, amém? Fique de pé por mais um momento. Deuteronômio 6 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que os cumprisses na terra, que passas a possuir. O Senhor determinou no espiritual, e vai acontecer aonde? No natural, aqui na terra. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Bênção geracional, você, seus filhos, os filhos de seus filhos, e que os dias sejam prolongados. E há uma promessa aqui, quando o Senhor fala de dias prolongados, são dias abençoados e dias bons. Amém? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus
de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu, olha de novo aí, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. Comunhão com o Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Pode se assentar. Então, há um legado fundamental quando nós falamos do calendário do Senhor, quando nós falamos das festas bíblicas. E esse calendário é quando nós entramos em sintonia com o Senhor e nós entendemos que há um legado. É nossa responsabilidade passar de geração a geração o que o Senhor nos deu como legados. A palavra aqui, ela engloba a família. Ela fala de filhos, quando ela fala de filhos, ela está falando àquelas pessoas que estão ao seu alcance, que estão ao seu redor, as pessoas que você pode ter com ela algum tipo de comunicação, amém? Então, em nome de Jesus, entenda que isso é uma responsabilidade. Você do YouTube, você também entenda isso. Há uma responsabilidade em você, em falar do amor de Deus, em falar do poder de Deus. E os teus filhos e os filhos dos seus filhos seguirão aquilo que o Senhor se manifestou através daquilo que você ensinou. Amém? Você do Instagram também está me acompanhando, em nome de Jesus. Mas bispo, meus filhos, ele está distante, ele se desviou. Você tem uma promessa sobre você. Ele vai voltar em nome de Jesus. Eu não sei o tempo, mas se você ensinou, se você falou, o Senhor vai honrar aquilo que você fez. Bispo, eu não conhecia o Senhor, eu não ensinei isso aos meus filhos, mas você vai começar a orar com poder. E se você sente que você tem também essa responsabilidade, você vai começar a ministrar a vida de cada um e o Espírito Santo vai dar estratégias a você. Até mesmo aquele que é o seu primo, o seu tio, o Senhor vai dar estratégias para que você fale. E se você quer saber se você já está fazendo diferença na vida de cada um deles, comece a perceber se eles já estão começando a provocar você. Com alguma palavra, com alguma situação, com alguma coisa. Mas sabe que porque aqui em casa acontece desse jeito, eu não sei como é com você. Se encha do Espírito Santo. Já contei para vocês que às vezes eu vou aconselhar alguma pessoa e eu ali estou sem a menor ideia do que dizer para aquela pessoa. E eu começo, a pessoa falando, e eu falo, Espírito Santo, me tira dessa aqui. O que o Senhor quer que eu diga para essa pessoa? O Espírito Santo vai te derramar esse mesmo poder, amém? E você vai saber o que dizer, você vai saber como trazer essa pessoa a Jesus, amém? Então, calendário do Senhor, ele nos mostra o quê? O calendário bíblico, que nós precisamos estar em sintonia com o Senhor, com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, as festas, elas alinham aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, ela nos alinha àquilo que nós vamos colher. E o reino espiritual, o reino do Senhor, o reino dos céus, ele estabelece esse padrão. E isso é um ciclo, nós plantamos e nós vamos colher. O problema é que muitas vezes nós não entendemos esse tempo, nós não entendemos com clareza o plano do Senhor. Por isso eu insisto para que você busque o poder de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus, ele se revela através da palavra. O poder de Deus, ele se revela quando estamos reunidos aqui, quando você ouve essa palavra. O poder do Senhor, ele te revela quando você está na sua casa e busca ao Senhor, mas seja o tempo em que for, busque ao Senhor e responda ao Senhor de acordo com aquilo que Ele está falando a você. Amém? O problema é que muitas vezes nós buscamos ao Senhor e Ele diz
algo para nós, e se aquilo nos incomoda, se aquilo nos tira do nosso lugar de bem-estar, nós não queremos fazer, isso é coisa da minha cabeça, porque religiosamente, muitos de nós fomos acostumados, não é só aquela coisa miraculosa assim, que há uma reviravolta, onde sabe, muitas coisas acontecem, e o Senhor, Ele fala, muitas vezes também na simplicidade, o Senhor fala quando nós estamos em situações onde nós nem imaginamos que Ele vai falar, e o Senhor fala, só que muitas vezes é algo tão simples, e aquilo quer nos tirar de um lugar onde nós estamos confortáveis no nosso pensamento, no nosso modo de ser, mas o Senhor está querendo trabalhar a sua vida, manifestar esse calendário, para que tudo aquilo que você planta, você colha, mas isso vai acontecer de formas diferentes, do mesmo jeito, não há evolução, da mesma forma, não há multiplicação, da mesma forma, vai continuar na mesmice, e vai ser um vai e vem, e você não consegue sair daquele ciclo, nós não conseguimos nos movimentar se nós continuarmos na mesma situação. Então, entender o calendário, perceba o que o texto nos fala aqui, ele se torna um legado. Se você quer deixar um bom legado, um legado espiritual para as suas gerações, você precisa semear, você precisa colher o que o Senhor está te dando a cada dia, e serão coisas novas e diferentes, amém? Então, entender o calendário, o que ele nos faz também, entender que a nossa mentalidade, ela precisa ser renovada em todo o tempo. O que a nossa alma está fazendo? O que a nossa mente está pensando? E quando a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós falamos, quando nós ensinamos, quando nós ouvimos o que alguém está nos falando, nós começamos a criar o que na nossa mente? Imagens. Porque é uma das formas que o nosso cérebro entende, como ele tem, um mecanismo que ele tem, para nós fixarmos aquilo que está falado. Não é? Se você ler uma mensagem de alguém no WhatsApp, você já não imagina a voz da pessoa falando? Não é? A gente faz assim, porque o nosso cérebro precisa buscar entender aquela mensagem. Então você já, não é, trabalha, o seu cérebro já trabalha para fazer até as pausas que aquela pessoa faz, a entonação que aquela pessoa faz, porque é o nosso cérebro trabalhando. Então, espiritualmente, quando nós buscamos essa comunhão com Deus, isso se torna tão próximo de nós, a voz do Senhor se torna tão rica, afável, verdadeira sobre as nossas vidas, que nós começamos a entender, a compreender e a perceber o tom de voz do Senhor falando conosco, o tom de voz do Senhor nos ensinando, o tom do Senhor nos levantando daquela situação, e isso nos faz então andar de glória em glória, de vitória em vitória, como a palavra diz, mas faz algo mais, perceber que aquela voz que o Senhor está trazendo, que o Senhor está falando, que o Senhor está nos exortando, ela não combina com a situação que nós mesmos queremos colocar. Está fazendo sentido para você? Porque o nosso Deus, Ele não é o Deus de derrotas, amém? O nosso Deus é um Deus de vitória. Mas é tão difícil porque eu tentei argumentar, eu tentei vender, eu tentei, conversar com a pessoa e não funcionou. Se você está alinhado com o Senhor, você vai entender que Ele está trabalhando, amém? Mas quando isso vai destoar, quando você começa a perceber que você mesmo não está alinhado com aquilo que é o poder do Senhor, o Deus de alegria, o Deus que se manifesta, um Deus que resolve as coisas, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos apoia, um Deus que está à frente de toda a batalha. Eu estava falando algumas pessoas aqui na semana passada, eu precisava, tem uma empresa que ela precisa muito de um determinado material, eu contei para alguns, e eu já cheguei a ter muito desse material, mas agora as coisas estão um pouco mais escassas, esse material sumiu do mercado, e eu estava num lava rápido, enquanto eu aguardava lavar o carro, eu falei, Senhor, eu preciso encontrar esse material, o que eu faço?
Eu preciso vender, nem que o meu lucro seja um pouco menor, mas eu preciso também servir essa empresa, porque eles precisam, né? E é uma corrente, eles precisam trabalhar e eles vão revender aquele material e outra empresa vai trabalhar aquele material. Então é uma cadeia de pessoas que precisam daquilo para o seu sustento, para suas empresas continuarem, para que as famílias sejam sustentadas. E na hora o Espírito falou, liga para o fulano. Eu falei, é mesmo? E faz muito tempo eu fui olhar no WhatsApp, eu acho que eu tinha falado com ele em 2024. E eu falei, Senhor, se o Senhor já me disse que é para ligar para ele, eu sei que o Senhor já preparou as coisas. Então ele me atendeu na hora, e o material ia chegar no outro dia, e ele me vendeu, eu paguei mais caro do que eu costumo pagar, mas mesmo assim eu tive lucro, e ele, claro, estava todo feliz, porque não é, ele aproveitou do momento que eu estava precisando e me vendeu mais caro. Mas então eu pude pegar o material, já entreguei o material e deu tudo certo, e agora a empresa precisa de mais material, e ele então já vai me vender no final da próxima semana, no começo da outra ele já vai ter. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos nos alinhar com o Senhor, Ele tem as portas abertas, e isso não é religiosidade, Ele tem resposta, Ele tem escape, e por mais que esteja demorando, Ele vai te responder, e vai responder ao seu favor, e mesmo que Ele tire algo de nós, mesmo que Ele não permita que algo aconteça, isso também é ao seu favor, amém? Então, quando nós começamos a recordar o calendário do Senhor, nós lembramos o quê? Da Páscoa. A Páscoa é tirar de um lugar de prisão e trazer liberdade, trazer libertação. E o que é libertação do Senhor sobre as nossas vidas? Tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que nos faz ficar prostrados, presos àquele lugar, é uma escravidão. E a religiosidade, ela vai fazer o quê? Ela vai falar o quê? Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, mas o Senhor te fala em Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, coisas que você precisa ser liberto. O Espírito Santo mesmo vai começar a falar com você e você será liberto, amém? Não é uma questão do pastor mandou eu fazer isso, ou não é, olha, minha religião não permite. Eu sou do tempo da religião não permite. Tem gente rindo aqui porque também era desse tempo. Minha religião não permite, e muitos usavam isso até de escape. Estava com preguiça de ir a algum lugar, não é? E usava isso como escape. Não, minha religião não permite. Até quem não era crente usava isso daí. Mas a liberdade no Senhor é saber que o poder de Deus, a graça do Senhor, me ama de uma maneira que eu não consigo compreender, e Ele vai começar a me ensinar, me incomodar, que coisas que eu falava, que eu fazia, formas que eu agia, não são bons para a minha comunhão com Deus, porque me afastam dEle. Eu quero que você trabalhe isso no teu espírito, porque quando o Senhor coloca essa libertação sobre uma pessoa, há um fogo. Esse fogo, ele queima tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é do velho homem. Então, quando nós vivemos esse tempo agora, esse mês, esse ciclo bíblico, nós precisamos entender que o Senhor está renovando as nossas forças e nos trazendo uma perspectiva diferente. E a Páscoa, então, ela é a saída do povo, não é? Quando eles atravessam o deserto ali por 40 anos, quando eles chegam na terra prometida, os 12 vão lá olhar a terra, e os espias, não é, olhando aquele lugar, 10 deles ficaram com qual mentalidade? A mentalidade antiga, a mentalidade de não liberdade, a mentalidade onde Deus fez até aqui, mas daqui para frente Ele não pode mais. Mas a mentalidade do povo do Senhor precisa ser como de Josué e Calebe. Se o Senhor fez até aqui, Ele continuará fazendo, porque Ele é Deus. Então é uma mentalidade onde eu sei o que eu plantei, o Senhor nos fez andar todo um terreno, todo um período,
que nós chegássemos aqui, agora a gente vai parar, o Senhor não vai te parar. Em nome de Jesus, meu querido, não importa a idade que você tem, não importa a situação, você vai continuar, porque é o poder do Senhor sobre você e a mentalidade do Espírito, a mentalidade que o Senhor coloca sobre as nossas vidas hoje é de libertação, de liberdade, e você vai continuar. E começa do seu jeito, vai do seu jeitão aí mesmo, vai fazendo, porque o Senhor tem renovo, o Senhor tem libertação, tem liberdade para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, veja só, o povo plantou toda uma carreira na sua vida, e foi difícil porque o Senhor provou esse povo no deserto. Mas a Páscoa traz libertação. Você plantou a sua semente na Páscoa, você vai colher em nome de Jesus. Você plantou a semente em Shavuot, amém? Plantou ou não plantou? Nós não oramos aqui, Senhor, faz transformação, renova a minha vida, traz cura, traz libertação, traz coisas novas, traz insights do Espírito Santo. Então esse é o momento de nós colhermos, você vai colher em nome de Jesus, saúde na sua família, libertação, em nome de Jesus, poder de Deus sobre você, e você vai ver o Senhor trabalhando na sua vida de uma forma como você nunca aconteceu. E se já aconteceu, será renovado, porque o Senhor está com você. Josué e Caleb começaram a conquistar a terra, e muitas coisas ainda maiores começaram a acontecer em suas vidas, e isso está sobre nós, porque nós somos povo de Deus, de geração em geração, acontece, em nome de Jesus. O Senhor nos inseriu nessa família, nós éramos os gentios, derrotados, abandonados, aonde o Senhor nos colocou e nos enxertou na videira. Então nós somos filhos do Senhor, e Ele está falando para nós: aquilo que eu te prometi já aconteceu, e aquilo que você tem ainda de promessas que eu vou fazer sobre a sua vida também já aconteceu, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, o Senhor vai te dar a colheita. Então, mas quando? A gente sempre pergunta isso, né? Quando, Senhor? Podia ser mais rapidinho um pouco, não é? Olha, Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, coloca aí para nós, Carol, por gentileza. Abacuque 2, no versículo 3. Olha o que a palavra diz aqui: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, olha a parte difícil aí, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Só demora quando eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Só demora quando eu não consigo ter discernimento espiritual e a certeza de que já aconteceu, mas está faltando uma coisa ou outra, e o Senhor está me ajustando, o Senhor está nos movendo, o Senhor está nos enchendo, para que quando aquilo chegar sobre as nossas vidas, aconteça na sua plenitude, em nome de Jesus, amém? Então o Senhor, Ele toma as nossas vidas e faz o quê? Ele torna a visão clara, Ele torna a visão de uma maneira inteligível, aonde o espiritual começa a se revelar, e a gente então entende a plenitude do Senhor sobre as nossas vidas. Meus queridos, e quanta confusão tem acontecido, quantas coisas têm acontecido, muitas vezes, não é, na vida da igreja, e de tantas pessoas que conhecemos, de tantos testemunhos que a gente ouve aí, as pessoas dizendo, pessoas muitas vezes desanimadas, nunca se viu antes pessoas falando a respeito de lideranças que têm entrado em tristeza profunda ou em depressão, e às vezes eu oro e falo: Senhor, abençoa se realmente alguma liderança está entrando em algum momento muito difícil, mas derruba toda e qualquer mentira, porque também o inimigo usa até isso como arma. Ele começa a dizer: olha, a liderança está em crise, a liderança está entristecida, a liderança das igrejas, ela está sem forças, olha, veja como é difícil, veja como é complicado, e a liderança começa a acreditar muito nisso, e entrar num coitadismo, entrar num, realmente eu sou fraco mesmo, é difícil. Em nome de Jesus,
toda mentira do inimigo vai ser derrubada, porque o Senhor levanta homens e mulheres mais do que vencedores. E eu não estou aqui dizendo que não pode haver um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, onde realmente as coisas começam a ficar pesadas, mas sobre todas as coisas, o Senhor nos deu o poder que vem do nome de Jesus para vencermos, amém? Então, não acredite em tudo aquilo que te falam, porque muitas vezes é o inimigo tentando minar e dizendo, olha, você é fraco mesmo, veja só, o seu vizinho é fraco, o seu familiar lá está numa situação difícil, a liderança está complicada, ó dia, ó azar, tudo está perdido. Não está, porque o Senhor, Ele renova em nós as suas forças, e o calendário do Senhor, Ele estabelece então para nós agora um tempo de colheita. Você vai colher em nome de Jesus, amém? Aleluia. Amós 3:7, tem uma resposta do Senhor para você aí, para você que está no YouTube também, coloca um amém aí, querido. Você está esperando, está difícil, está um pouco complicado, espera no Senhor, já aconteceu. Amós 3:7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bispo, mas espera aí, agora eu me confundi. Sabe quanto tempo demorou da profecia de Isaías a respeito de Jesus até que Jesus viesse? 700 anos. Muitas pessoas não viram. Muitas pessoas acreditaram naquilo que Isaías profetizou, mas não viram o mestre. Mas o mestre veio. Deixa eu te dizer, de geração em geração, você está plantando coisas hoje que talvez você não esteja aqui para viver, para ver. Mas o Senhor vai revelar sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isso não é algo triste, isso não é trágico, porque você vai deixar um legado aonde os seus filhos e os filhos dos seus filhos um dia vão saber, o meu avô, meu bisavô, minha avó, meu pai, ele uma vez declarou uma palavra, e isso está acontecendo na minha vida, e é isso que aconteceu. Isaías, ele profetizou, e Jesus veio e nos resgatou e transformou a nossa vida. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu oro para que não seja 700 anos, mas para que o tempo do Senhor sobre você aconteça e as promessas do Senhor. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender algo. Tudo que o Senhor estabeleceu para que aconteça e que nós vejamos na nossa vida vai acontecer. O único impedimento, às vezes, é nós mesmos atrasarmos esse calendário. Senhor, sabe, eu já não acredito mais. Senhor, olha, né, e a moda hoje, olha, faça aquilo que está no seu coração. O que a Bíblia diz a respeito do coração? Enganoso é o coração. Então hoje eu não vou fazer. Hoje eu sei que até o Senhor está falando para que eu faça, mas hoje eu estou cansado. Hoje eu não estou afim. Meu coração está dizendo para não fazer. Mas quando nós nos enchemos do poder de Deus, a palavra diz que Ele enche a nossa alma e Ele enche a nossa mente. Então isso faz com que o nosso coração se converta, sabia disso? E a gente começa a realizar o que o Senhor fez. Em nome de Jesus, eu gostaria muito de te falar aqui, olha, vai acontecer em tanto tempo, vai se manifestar daqui a tantos dias. Se o Senhor me disser, tenha certeza que eu vou te dizer. Mas enquanto Ele não disser, a minha pregação aqui, aquilo que eu estou trazendo para você nessa manhã, é que sei que já aconteceu, em nome de Jesus. E você vai sair daqui dessa manhã carregado desse poder, e você não vai mais desanimar por coisa alguma, amém? Então, Tammuz, Tammuz, ele se apresenta como esse mês, é um mês de colheita, mas é um período que muitas vezes se apresenta como um tempo um pouco mais demorado, e toda a demora, saiba de uma coisa, o Senhor está purificando a intenção do teu coração, justamente daquele eu quero fazer o que está no meu coração. Ele está moldando o teu coração, meu querido. Aqueles homens buscavam a terra prometida, e quando chegaram lá, eles viram aquilo que o Senhor havia preparado, aquilo que o Senhor havia revelado para eles, e eles não entenderam. E nós precisamos, como igreja,
estarmos preparados para que cada revelação que o Senhor nos dá, cada revelação que Ele nos dá como igreja e para você, no seu particular, você olhe aquilo e você entenda o que está acontecendo, para que você simplesmente não vire as costas como os 10 espias viraram as costas para a bênção. Em nome de Jesus, não vire as costas para a bênção. O Senhor está te dando entendimento espiritual hoje. E vai lá, demorando tanto tempo, não foi? Aí chegou na hora assim, você falou, ixi, é muito difícil. Eu vou ter que fazer isso, aquilo, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que consertar, eu vou ter que botar a mão, a obra, mas está tudo já tão arrumado, eu vou ter que mexer em todo esse layout novamente. Em nome de Jesus, o Senhor está trazendo um renovo de uma situação e estabelecendo um novo tempo na sua vida. Mas tem gigantes, e as uvas, elas são imensas, precisa, de muita gente para carregar. Olha que trabalho vai dar colher tudo isso. Não, eu não quero. E o sol estará quente, o frio vai vir com muita força, sabe, não dá, dessa vez não dá, eu vou dar um tempo, esperar, e aquilo que foi revelado, a bênção do Senhor que estava para você ali, e o Senhor está falando, eu estou te mostrando, eu estou dando nas suas mãos. Entenda uma coisa, há coisas que virão nas nossas mãos, há coisas que virão assim para você pegar e fazer, que você vai ganhar aquilo, mas a maioria das coisas que o Senhor traz sobre as nossas vidas dá trabalho, é com esforço. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Algumas outras traduções dizem por violência. O que é esforço, o que é violência? Você precisa pôr a mão naquilo, ter coragem e realizar em nome de Jesus, porque está sobre você. Então, quando te for revelado algo, faça, porque o Senhor vai estar contigo em nome de Jesus, amém? Então, o que a gente vai dizer sobre aquilo que foi revelado? Só eu não estou sentindo. Vai sem sentir mesmo, meu querido. Mas quando você tem a mente do Senhor, você tem certeza daquilo que está acontecendo. O Senhor está alinhando as nossas vidas. Bispo, eu ouvi uma palavra a respeito disso, eu ouvi até mesmo uma palavra do Senhor a respeito disso. Deixa eu te falar, o Senhor, Ele renova o amor dEle sobre nós todos os dias, amém? E Ele alimenta a nossa alma, para que a nossa mente estabeleça um sentimento verdadeiro no nosso coração. Salmo 103, 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos e depois, olha, é um salmo maravilhoso para você ler ali antes de dormir, mesmo que você comece a ler, a Bíblia caia na sua cara que você dormiu, leia, em nome de Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E para todo religioso que fala, olha, essa coisa geracional é bobagem. Iniquidade está completamente ligado a gerações. E o salmista, e é Davi aqui falando, ele já está dizendo, toda iniquidade seja tirada de sobre mim. Toda a iniquidade é perdoada pelo Senhor, pelo poder de Deus, e o Senhor sara todas as minhas enfermidades. E qual é a relação que há nisso? Muitas coisas que nos sobrevêm são palavras mal faladas de geração em geração, e isso afeta o nosso corpo. As pessoas começam a adoecer. As pessoas começam, tão preocupadas com uma situação. E isso é muito comum, infelizmente. A pessoa não tem mais forças, ela fica tão encucada com aquilo que aconteceu por conta de uma palavra que foi falada lá atrás. Eu quero, em nome de Jesus, colocar uma palavra sobre você. O Espírito Santo, ele vai revelar se houve alguma palavra de uma pessoa de autoridade que foi colocada sobre você.
Você vai ter a revelação disso, você vai quebrar isso em nome de Jesus. Você vai orar e vai dizer em nome de Jesus, essa malignidade não está mais sobre a minha vida, não tem mais poder sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, Tammuz é um mês onde há os benefícios, recompensas do Senhor, prosperidade sobre as nossas vidas. E isso já começa a chegar em nome de Jesus. Bispo, eu não estou vendo. O Senhor está te dando revelação hoje e você vai começar a enxergar em nome de Jesus. Amém? Pense, algo assim é muito simples. Você acha que o inimigo vai se preocupar com você se você e eu não estivermos cumprindo nenhuma das coisas que nós lemos aqui em Deuteronômio? Nós não estamos guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Nós não buscamos ao Senhor. Nós já somos alguém que é um páreo fácil, alguém que já está vencido. O inimigo não vai se preocupar com você. Mas se nós nos levantarmos, ele começa a se preocupar. Por quê? Porque você começa a se encher do poder do Senhor na sua vida, você começa a fazer um estrago no natural, e o mundo espiritual começa a entender que a partir de você, as suas gerações serão abençoadas. Você já pensou como isso é sério? Então, quando você e eu vivemos aquilo que é espiritual, quando nós buscamos ao Senhor, as coisas começam a ser mudadas e toda a iniquidade, tudo aquilo que vem de geração em geração, através de você, se havia uma maldição, será quebrado, e por você a bênção ela terá continuidade, em nome de Jesus. Isso é palavra do Senhor, isso é Bíblia, isso não é só uma invenção de uma exegese exagerada do Novo Testamento, um exercício difícil de pensamento. Não, é palavra do Senhor, dizendo que a bênção do Senhor está sobre aqueles que o buscam, e a bênção do Senhor, ela vai se perpetuar de geração em geração, e quando nós entendermos isso, nós não vamos mais ficar parados, presos, nós seremos libertos por completo pelo poder do Senhor em nós, e por isso nós revivemos a palavra, por isso nós pregamos a palavra, porque ela nos traz transformação e renova. E quando eu começo a bambear as minhas pernas, vem a palavra do Senhor e diz: continua andando, olha, é gigante, as uvas são gigantescas, mas eu estou contigo e você vai andar. E não é uma vida assim, eu tenho que sofrer para isso acontecer. Não, é porque o inimigo das nossas almas, eles não nos quer ver bem. Muitas pessoas que dizem nos amar também não nos querem ver bem. Às vezes, alguns da família não nos querem ver bem, pelo menos não melhores que eles, mas não é sobre isso. O poder do Senhor está conosco, e quem continuou ali com Caleb e com Josué, teve esse mesmo pensamento. E a palavra de Deus, ela está cheia de homens e mulheres de Deus que em algum momento tiveram as suas forças consumidas. Mas em nome de Jesus, igreja, se renove do Senhor, porque o sobrenatural do Senhor está sobre você, e mesmo que o inimigo se levante, o Senhor continua com você, o Senhor está te preparando, te fortalecendo, para que você caminhe em nome de Jesus. O inimigo vai querer tirar os teus recursos, o inimigo vai querer atacar a tua saúde, ele vai querer roubar o seu dinheiro, ele vai querer roubar o favor que pessoas disponibilizam para você, mas você não tem mentalidade de deserto, você tem a mentalidade do Senhor sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. E eu estava vendo uma ministração do Rabino, vocês sabem que eu gosto muito do Rabino Kurt, né? E ele disse algo, eu falei, peraí Rabino, como é que é isso? Ele falou, não fique dando atenção e olhos para aquilo que te atrapalha. Porque toda vez que nós damos olhos para aquilo que nos atrapalha, nós estamos dando energia para um processo que a gente não precisa carregar mais.
E o Espírito começou a me dar entendimento sobre isso. O que nós precisamos é nutrir a visão do Senhor sobre nós, é nutrir a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus. Nós precisamos nutrir aquilo que Deus já nos deu e aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, e não ficar ali, não é, bobeando, sabe? Aquela pessoa, eu não sei o que eu faço com isso agora. Se o Senhor te deu, Ele vai te revelar para o que você vai fazer e como você vai fazer. Nós precisamos nutrir essa estação que o Senhor nos dá, e muitas vezes o Senhor está nos colocando diante da terra, está dizendo, olha, essa pessoa, ela está fazendo mal para você, você não precisa abandonar essa pessoa, mas muitas vezes nós ficamos focados e preocupados com o que a pessoa disse, com o que ela não disse, com o que ela vai fazer, como ela vai reagir. Tire os olhos, porque isso está tirando a tua energia. Muitas pessoas ficam presas ali no celular, e nesses dias é tão fácil isso, não é mesmo? E coisas que tiram a nossa energia, pessoas que muitas vezes, não é, estão ligadas ao medo, a uma paura, e ficam vendo notícias que trazem só destruição e derrotas. Eu não estou dizendo que nós não precisamos estar antenados com o que está acontecendo, mas o Espírito mesmo, Ele te regula, Ele te protege, e Ele se manifesta com você para que você não gaste energia com aquilo que vai te afastar de Deus. A bispa aqui abriu a reunião e ela disse sobre Rúben. Rúben perdeu a primogenitura. Por quê? Porque ele se envolveu com a concubina do seu pai. Porque os olhos dele se encheram por conta de uma mulher talvez um pouco mais bonita no lugar onde eles moravam. Então, se nós sabemos da nossa fraqueza, se eu sei que aquilo que eu vou olhar vai me trazer para fraqueza, e parece tão óbvio, mas a gente erra nisso muitas vezes. Se aquilo vai me trazer fraqueza, se aquela conversa com aquela pessoa vai, sabe, me trazer um peso, por que que a gente continua insistindo com aquilo? Eu falei, Senhor, eu estou entendendo agora o que o Rabino está dizendo. A gente fica perdendo tempo com coisas que estão atrasando a nossa relação com Deus. Bispo, mas precisa amar as pessoas, precisa cuidar das pessoinhas, pastorear as pessoas. Estava falando com a bispa essa semana, é muito curioso, né? Todo mundo vem com aquela coisa, o pastor foi e buscou a única perdida, as 99 ficaram, mas sabe como é que o pastor faz? Quando ele busca a perdida, ele pega a bichinha no colo e quebra a perna dela. E ela vai ficar um período muito grande só no colo dele, até recuperar a perninha. Vai colar de novo e ela vai andar de novo. E eu estava falando para a bispa, o curioso, que depois a palavra do Senhor não fala mais nada, que ela fugiu, né? Ela ficou, quietinha, daqui eu não fujo mais, e a gente fica insistindo nisso. Senhor, sabe o que aconteceu? Jesus vem, puf, puxa uma canelada em nós, já quebra a perna e fala, pronto, agora tu fica quieto aí. Aí a gente conserta a perna e vai de novo. E vai de novo, e vai de novo, e as pessoas ficam muito presas nisso, sabe? Então, é o seguinte, meu querido, está na hora da gente parar de ser a ovelhinha da perninha quebrada, da ovelhinha que fugiu, não é? Daquela ovelhinha, como é que eu falei daquele domingo? Fofa, né? Daquela palavra fofa, o Senhor te ama, eu não sei o que, meu querido, em nome de Jesus, o Senhor te ama, mas está na hora de você começar a andar e transformar aquilo que Ele colocou na sua mão para que você transforme, em nome de Jesus. Isso é nutrir a visão, e Rúben perde a primogenitura, em nome de Jesus. Isso é muito sério, não perca aquilo que o Senhor te deu. Ele não conseguiu mais, porque na mente dele ele só conseguia processar aquilo, e ele não entendia o que havia de importante na sua vida. E tem muita gente perdendo uma vida com o Senhor por causa de um momento de prazer com alguém, com traição, com algo, com uma situação que você sabe que aquilo perturba a sua mente. Isso é muito particular, mas o Senhor, Ele nos fala hoje, nessa manhã, eu não quero quebrar a sua perna mais uma vez, mesmo porque Ele tratou só uma vez daquela ovelha, em nome de Jesus, amém? E o Salmo aqui, ele continua, se vocês perceberem, ele fala o quê? De iniquidade. Quebre toda a iniquidade da sua família. Porque sempre houve escassez, sempre houve doença, sempre houve
pobreza, sempre moramos em um lugar muito ruim, sempre foi muito difícil, sempre foi muito suado. Em nome de Jesus, mesmo que seja difícil, se o Senhor está com você, Ele já te deu a vitória. O que nós precisamos é quebrar toda a escassez da nossa vida e toda a iniquidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque toda vez que eu dou vazão àquilo que me perturba, toda vez que eu dou vazão a uma conversa que o Senhor já encerrou, aquilo me torna frágil para situações, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e nós falamos aqui, quando nós ouvimos, nós criamos uma imagem daquela situação. Que imagem você está criando? Quando você ouve uma palavra maldita. Tem um cliente que eu vou lá, eu falo para a bispa assim, olha, já é hora que eu vou lá naquele meu cliente. Porque é um peso, meus queridos. E o cara ainda me deve. E eu tenho que ir lá. Mas é tanta dificuldade, é tanta reclamação. Oi? É. É tanta reclamação. E sério, gente, eu saio dali e falo, Senhor, bater essa poeira aqui, em nome de Jesus, esse sujeito tem que me pagar, mas olha como é pesado. Porque ao mesmo tempo é pesado, porque a mente dele está tão conturbada que ele começa a fazer artimanhas para que ele não precise mais, sanar aqueles a quem ele deve. Então, preste atenção em algo. O inimigo, ele não tem uma voz, mas ele usa imagens, ele usa pessoas, e o Espírito está insistindo muito nisso daqui, a respeito de pessoas. Você não vai descartar ninguém, pelo amor de Deus, não vai quebrar a perna de ninguém, não é sobre isso, mas você precisa saber como agir. Há pessoas que você até precisa cuidar dela, mas cuida de vez em quando, sabe? Vai cheio do Espírito Santo. Há pessoas que o Senhor já tirou da sua vida. E antes que alguém, uma vez o apóstolo Fernando estava ministrando sobre isso, e alguém colocou lá, veja só como você é, e o casamento. Eu não estou falando de casamento. Você sabe do que eu estou falando. Aquela pessoa que pesa na sua vida, aquela pessoa que te tira do caminho, porque o inimigo usa a voz da pessoa. Teve um tempo lá num jardim que o inimigo usou a voz do quê? De uma serpente. O Espírito Santo está te acordando hoje, é tempo de colheita do Senhor. Não é mais um momento de que você fala, aconteceu de novo. Eu recebi a palavra lá em nossa reunião e sabe, de novo não veio, de novo não aconteceu. Em nome de Jesus, já aconteceu. Você não vai mais repetir padrões familiares. Você não vai mais, olha porque foi assim com o meu pai, olha porque aconteceu desse jeito com a minha mãe, então eu já estou acostumado. Eu sei que vai acontecer comigo. Não, em nome de Jesus, toda a malignidade, iniquidade já foi quebrado de sobre você, em nome de Jesus, porque tem que comer desse jeito, porque tem que falar desse jeito, porque tem que acordar desse jeito, porque tem que dormir desse jeito. E claro, tem muitas coisas boas, eu falo aqui muitos exemplos do meu pai, do meu avô, pessoas que foram influentes na minha vida, mas tudo aquilo que nos distancia do Senhor precisa ser quebrado em nome de Jesus. Então, preste atenção em algo. As coisas começam a acontecer e nós precisamos aprender a processar isso na nossa mente. Então, em nome de Jesus, não saia abrindo a boca já respondendo àquela situação. Corte isso da sua vida. Para tudo você já tem uma resposta instantânea. É na hora. Se foi falado, você já tem que responder. Ei, calma, você não precisa responder tudo na hora. Processe aquilo. Ouça o outro lado. Veja a situação que envolveu aquilo, amém? Então, em nome de Jesus,
Esse é o mês que você vai começar a colher, tem porta aberta para você, e eu declaro que você não vai ter dúvidas das oportunidades que o Senhor está colocando sobre você, e você vai chegar ali, e você vai ver, e você vai começar a realizar em nome de Jesus. Amém? Então, quando isso acontecer, proteja a visão. Josué e Caleb, eles protegeram a visão. Passaram um tempo esperando aquilo, quando viram, é isso que nós vamos buscar, é isso que eu preciso para a minha vida, é isso que o Senhor me revelou, em nome de Jesus. E o Senhor tem portas para você, Ele está preparando o seu caráter. Deixa eu te dar alguns conselhos aqui, amém? Nós precisamos sempre estar atentos ao que o Senhor nos mostra, e nós precisamos tomar decisões medidas sobre aquilo. Nós precisamos, meus queridos, em nome de Jesus, a despeito da situação, continue andando, continue caminhando. Em nome de Jesus, continue treinando. Não é academia por enquanto, Gabi. Continue treinando aquilo que o Senhor pediu para você treinar. Continue buscando. E por que eu falo isso? Porque sabe o que vai acontecer? O nosso cérebro, ele começa a processar tudo aquilo. E aquilo se torna um hábito. E é um hábito onde o Senhor mesmo, não é, vai te renovar, porque não é um hábito mecânico. Quando eu digo sobre esse hábito a respeito do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo mesmo vai se manifestar em você quando você orar, quando você adorar, quando você abrir a sua boca. Você consegue entender? É sempre novo, é sempre renovado, é sempre uma visão nova. E mesmo que haja perdas, mesmo que haja fracasso, tome isso como aprendizado na sua vida, porque eu sei que o Senhor está dando o sucesso que o seu coração está esperando, porque já é um coração que Ele criou sobre você, amém? Em nome de Jesus. E para terminar, nós precisamos nos arrepender. A Gabi ministrou aqui na nossa ceia. Quando nós estamos diante do Senhor, nós nos arrependemos diante dEle. E às vezes é tão difícil, né? Porque a gente não consegue nem compreender onde a gente precisa se arrepender. A gente só imagina naquela coisa grande, aquele pecado que aos nossos olhos parece gigante. Mas nós precisamos nos arrepender naquele dia que a gente ficou com preguiça de servir. Naquele dia que falou, olha Senhor, eu vou orar hoje aqui, Senhor, abençoa minha família, minha casa, Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Não tem aquela comunhão, não tem aquela busca, isso é pecado diante do Senhor. E às vezes isso acontece conosco porque nosso caráter ele não está formado plenamente no Espírito, e a gente só busca o sucesso, não é? E quando ele não vem, as coisas começam a ser vistas por nós de maneira natural e não espiritual. Porque se você perder a visão, se eu perder a visão que temos no nosso Deus, nós não vamos entender o que Ele está fazendo sobre as nossas vidas. E eu começo a olhar tudo no natural. E eu começo a deixar de crer, a minha fé não vai alcançar o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém? Você está entendendo? Em nome de Jesus, mas você não será assim. Se você falhar, o Senhor vai te perdoar. É muito triste uma pessoa que não percebe o perdão de Deus sobre a sua vida. Meu querido, em nome de Jesus, mesmo que haja 1, 2, não sei quantos fracassos talvez você tenha passado, o Senhor te perdoa e Ele está com você. Tempo de renovar a nossa vida com o Senhor, tempo de nós abrirmos os olhos e entender que o propósito do Senhor está sobre nós. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, eu quero terminar agora. E eu peguei também uma ilustração que foi até mesmo o Rabino que disse. Ele estava na casa de um pregador muito influente e foi visitá-lo, e aquele pregador, né, o dono da casa, disse para ele, Kurt, por favor, vá e acenda a luz ali. E ele prontamente se levantou e acendeu a luz, e determinada luz daquela sala acendeu. Ele falou, muito bem, agora pode apagar a luz. E ele apagou a luz, voltou, se sentou e disse para ele, olha, eu pedi para você fazer isso,
para entender que muitas vezes o Senhor fala para você fazer alguma coisa, mas você não sabe o resultado daquilo. O rabino não conhecia a casa daquele homem, e ele não sabia qual luz aquele interruptor ia acender. E é assim nas nossas vidas, quando o Senhor falar para você, vai e faça isso, o Senhor já sabe a luz que vai acender, e aí você já ficou treinado naquilo. Se um dia o rabino voltasse àquela casa, ele já sabia que aquele interruptor acendia determinada luz naquele lugar. Essa é a nossa comunhão com Deus. Ele te chama, Ele te explica, Ele te fala, e Ele está conosco todos os dias. E aquilo que Ele já te ensinou, você já sabe como vai agir, como vai realizar. E se for algo novo, vá sem medo, porque Ele está com você e a luz do Senhor vai acender sobre você em nome de Jesus. E o que isso nos mostra? Perca o medo, exercite a sua fé e ouça a voz do Senhor sobre você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero orar com você nessa manhã. Se você veio aqui e estava pressionado, se você estava abatido por alguma coisa, o Senhor está renovando a sua vida hoje. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, o Senhor está renovando as suas forças hoje, em nome de Jesus. Se você está aí e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dizer, Ele tudo pode sobre você, Ele é o único Senhor, aquele que te salva, que te livra, que cura, que te liberta e transforma toda a situação da sua vida, mesmo que seja você achando que é a pior delas. Ele transforma tudo em nome de Jesus, amém? Se você puder, fique mais um pouco aí, eu quero orar com todos vocês. Se você, em liberdade, quiser, coloque a mão no seu coração. Nós falamos do coração hoje aqui, você não vai mais ter o seu coração enganado por sentimentos de medo, fragilidade, angústia. Oh, meu Deus, quanta gente está angustiada nesses dias, quantas notícias, não é mesmo? Quantas coisas que literalmente abalaram a terra. Que o Senhor abençoe a Venezuela, aquele povo, em nome de Jesus, que cuide dele, dos homens, mulheres, crianças, idosos. Senhor, resgata cada um ali, cuida, leva, Senhor, água, alimento, provisão, em nome de Jesus. Pai, que em nossas vidas nunca falte, Senhor, a provisão que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos dentro deste calendário, meu Deus, e Ele nos mostra a colheita que o Senhor tem para cada um de nós, a colheita, Senhor, de bênçãos para a vida de cada um, e eu decreto, Senhor, e profetizo sobre a vida daqueles que estão no Instagram, no YouTube, sobre as nossas vidas, tempo do Senhor de colheita, aquilo que estava preso, trancado, amarrado, está liberado em nome de Jesus. Vem, Pai, com teu poder, que os nossos olhos espirituais entendam, que a nossa mente comece, Senhor, a entender a revelação que o Senhor tem, e mesmo que haja ainda, Senhor, coisas para transpormos, a Tua palavra, ela nos guia e nos diz para continuar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo força, vigor, eu profetizo, Senhor, que toda angústia está quebrada pelo poder do nome de Jesus, e que os Teus filhos, que nós vamos andar, Senhor, pela fé, conquistando aquilo que o Senhor já nos deu, já nos revelou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Pode se assentar, você do YouTube, você do Instagram. Nós estamos na Avenida Paraguaçu Paulista, venha, nos visite todos os domingos, às 10 da manhã, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.